Professora Valdiana Gomes, língua portuguesa, voltando para vocês, seu terceirão, sua aprovação. Espero que vocês estejam bem, que tenham assistido a outra videoaula, que tenham gostado, tá certo? E eu aproveito a oportunidade para pedir a você, aluno JAF, terceiro ano ABC Manhã, meu aluno, que se inscreva no canal, né, JAF Conecta, tá certo? E depois da nossa aula, de assistir a nossa aula, contribui aí, faz um joinha, dá um like, tá bom? Para que a gente possa também se sentir motivado, tá certo? A gente vem hoje com conteúdo programático, usando o livro didático de vocês, tá certo? Aquela dinâmica mesmo de usar o livro. Gostaria que você pegasse o livro. Todo o ponto do slide ele está pautado no nosso conteúdo programático, tá certo? Nos dados do livro de vocês. Vocês vão poder acompanhar com o livro essa videoaula sem nenhum problema, tá bom? Todos os pontos abordados no slide e explicados por mim, o contexto está lá no seu livro. No final tem atividade proposta também do seu livro didático. Então, por favor, gostaria que vocês dessem, né, toda a atenção necessária para a nossa aula, tá certo? Então, vou esperar você aí pegar o seu livro, atente às explicações e a gente se encontra no Meet, né, para tirar a dúvida na nossa aula online, que já tem dia, data, hora marcada, a gente divulga lá nos grupos, tá bom? E é importante que você realize as atividades propostas para que lá a gente seja o nosso canal de tirar dúvidas. Então, vamos lá, dizer aqui viemos. O modernismo, a geração de 30, né, como diz aí já a indicação. No seu livro você vai encontrar na página 100, tá certo? O contexto inicial, que dá a fundamentação, está na 101. E eu começo fazendo questionamento para vocês. A segunda geração de escritores e artistas modernistas brasileiros é tradicionalmente situada entre 1930 e 1945, terceiro ano. Nesse período de consolidação do modernismo no Brasil, quem produzia literatura modernista no país? Quem era esse público consumidor? Então, como vocês sabem, o modernismo é uma das escolas literárias que mais cai no Enem. Então, é importante que a gente também traga essa abordagem para vocês. E é importante que você reconheça esse contexto histórico dessa poesia, dessa prosa, e, claro, aliada à história, em que contexto a história está situada para que a gente possa ter o pano de fundo para entender a literatura, tá certo? Então, eu digo para vocês que na década de 30, o crescimento da industrialização e da urbanização, bem como o fortalecimento das camadas médias da sociedade, contribuiu para o dinamismo da vida cultural no Brasil, obviamente, né? Nesse contexto de desenvolvimento socioeconômico, a instrução pública tornou-se obrigatória nos anos iniciais da escolaridade. E assim, a difusão da cultura artística e intelectual, além de se dar por meio de livros, revistas e jornais, passou também a ser veiculada pelo rádio, que teve uma grande expansão na época. É importante que você entenda esse contexto, tá certo? Com as reformas educacionais, queridos alunos, textos de autores modernistas como Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Jorge de Lima passaram a integrar as antologias escolares e assim começaram a ter ampla circulação entre os alunos do ensino secundário. A segunda geração modernista, formada por romancistas como Graciliano Ramos, aprenda esses nomes, relacione esses nomes de autores, José Lins do Rego, e por poetas como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Murilo Mendes, correspondeu a uma fase de maturidade da literatura brasileira. Ah, professora, então deixa eu entender bem. Essa segunda fase, a geração de 30, ela pode ser entendida como uma fase de maturidade da literatura brasileira? Exatamente. Uma referência para o crescimento público de leitor brasileiro, tá certo? É com essa perspectiva que a gente vai entender. Mas o modernismo, professora, está situado em que contexto? No âmbito nacional e internacional, o período de 1930 a 1945 foi marcado por tensões políticas e econômicas. A crise cafeeira, acentuada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, a Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas à presidência do Brasil, como diz aí o nosso slide, né? A Revolução chamada República Velha, tá certo? O Estado Novo, o fortalecimento do nazifascismo na Europa, o combate ao socialismo, a eclosão da Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. Como decorrência desse contexto, artistas intelectuais foram influenciados por ideias comunistas e fascistas, além das religiosas, tá certo? Que fervilhavam na época, e produziram obras voltadas para o âmbito social e para a crise política ou marcadas por inquietações existenciais e religiosas, que é a forte indicação, né? A forte tensão causada, tá certo?
No entanto, na década de 30, ocorreu no Brasil a consolidação do modernismo. A ideologia e os princípios estéticos modernistas propostos da fase anterior não encontraram mais resistência e se tornaram presentes nas mais diversas artes. Na literatura, os romancistas da segunda geração modernista aderiram a certos aspectos cultivados pelo modernismo, como os temas nacionais, do cotidiano, de uma linguagem brasileira, mais popular, mais coloquial, mais próxima da realidade. Por que não? Por que não atribuir à literatura os tipos marginais, né, da sociedade, os tipos excluídos? Tá? Então, a literatura ela cumpria esse papel social, essa denúncia social. O regionalismo, em especial, o nordestino, foi destaque no romance da década de 30. O romance regionalista se distinguiu pela consciência social. Ao abordar criticamente a miséria e a exploração do trabalhador rural, as agruras da seca, o abuso dos poderosos, em razão do estilo ficcional marcado pela rudeza, pela captação direta aos fatos e pela exploração das relações entre o homem e o meio natural e social, o romance dessa década foi chamado de neorrealista pelos críticos literários, tá certo? Aí podemos dar um destaque à Bagaceira, de 1928, de José Américo de Almeida, que é situado no livro didático de vocês, e foi considerado o marco inicial da literatura regionalista do modernismo, cultivado também por Raquel de Queiroz, né? A autora que não é desconhecida de vocês, que inclusive vocês tiveram a linda missão de ler, né, o livro da Raquel 15, José Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos, e no sul por Érico Veríssimo. Além da ficção regionalista, houve a produção de romances de sondagem psicológica, nos quais se destacam Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, Otávio de Faria, e de romances psicológicos permeados por traços religiosos e surrealistas, nos quais se inclui a ficção de Jorge de Lima, né, que está situada em 1893 a 1953, e você pode confirmar essas informações no seu livro didático na página 102, tá certo? Aí a gente vai entender, né, em outras palavras, que de 1930 a 1945, sendo um período rico da produção poética e também na prosa, o universo temático se amplia e os artistas passam a preocupar-se mais com o destino dos homens e o bem-estar. A poesia vive um dos melhores momentos, tá certo? Trata-se de um período de maturidade e alargamento das conquistas dos modernistas da primeira geração. Nessa geração, os poetas sentiam-se à vontade, tanto para criar um poema como versos livres, que era a intenção, como para fazer um soneto. O romance neorrealista, porque essa obra conseguiram renovar e modernizar o realismo e naturalismo no século XIX, enriquecendo com preocupações psicológicas e sociais. O romance regionalista moderno, porque escapa das metrópoles e vai ao Brasil regional, preso ainda às contradições dos séculos anteriores. Então, o que a gente vai apreender, professor? O que a gente vai destacar? Que esse romance brasileiro, ele produzido na década de 30 e 40, período em que o país e o mundo viviam profundas crises, colocou-se a serviço da análise crítica da nossa realidade. Ainda que distante do experimentalismo estético proposto pelos modernistas de 1922, os romancistas de 1930 consideravam irreversível muitas de suas conquistas, tais como o interesse por temas nacionais, a busca de uma linguagem mais brasileira, mais próxima, e o interesse realmente pela vida cotidiana, tá certo? O romance de 30 trilhou diferentes caminhos, sendo o regionalismo, especialmente o nordestino, como foi já dito antes, o mais importante entre todos. A prosa na segunda geração do modernismo foi marcada pela preocupação com a descoberta e com a exploração de novas técnicas narrativas, além da sondagem do universo social e psicológico do ser humano, tá bom? E a gente vai dar um destaque para Raquel de Queiroz, né, que você já conhece, não é uma autora nova para vocês, vocês estão aí terminando, né, lendo, espero que tenham lido realmente o livro, o 15, e a gente vai recapitular com vocês que é cearense, viveu na infância o problema da seca, que atingiu uma propriedade de sua família. Em 1930, aos 20 anos, publicou o romance O 15, que lhe angaria um prêmio, reconhecimento público, participa ativamente da política, militando no Partido Comunista Brasileiro, é presa em 1937 por suas ideias esquerdistas. A partir de 1940, dedica-se à crônica, ao teatro, quebrou uma velha tradição ao tornar-se, né, em 1997, a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, né, nos deixando assim bem felizes. Sua literatura caracteriza a princípio pelo caráter regionalista e sociológico, com enfoque psicológico, que tende a se valorizar e aprofundar-se à proporção que sua obra amadurece. Seu estilo é conciso, é descarnado, sua linguagem fluente, seus diálogos vivos, intensos e acessíveis, né? O que resulta numa narrativa dinâmica e enxuta, em um quis é a coexistência do social e psicológico,
Caminho de Pedras é o ponto máximo de sua literatura engajada, de esquerda, mais social e político. E as Três Marias, né, que abandonam o aspecto social para dar uma ênfase maior à análise psicológica. Mas não é só da Raquel, né, que a gente vai abordar nesse período. Nós vamos ter também outro destaque, tá certo? E aí a gente chama atenção para ele, Graciliano Ramos, alagoano, faz jornalismo e política, estreando em Caetés, em 1933. Em Maceió, eu conheci alguns escritores do grupo regionalista, e a gente pode citar alguns deles, José Lins, tá certo? Jorge Amado. Nessa época, redige, né, São Bernardo em Angústia, envolvendo-se em política, é preso e acusado de comunista. Essas experiências pessoais são retratadas em Memórias do Cárcere. Em 1945, ingressa no Partido Comunista e empreende uma viagem aos países socialistas, narrado no livro Viagem, considerado o melhor romancista moderno da literatura brasileira. E é importante que, enquanto aluno do terceiro ano, você consiga associar características da Raquel de Queiroz, características de Graciliano Ramos, contrapondo essas características, essas qualidades, tá certo? Levou ao limite o clima de tensão presente nas relações entre o homem e o meio natural, o homem e o meio social. Mostrou que essas tensões são capazes de moldar personalidades e transformar comportamentos, até mesmo gerar violência. Luta pela sobrevivência é o ponto de ligação entre os personagens, na qual a lei maior é a lei da selva. A morte é uma constante em suas obras, como Final Trágico, Reversível Triste mesmo, Suicídio, Tragédias, né? Em Caetés, São Bernardo, Assassinato em Angústias e as mortes do papagaio e da cadela-baleia em Vidas Secas. Muito triste, pessoal. Sim, vocês têm que ler. Não pode passar pelo terceiro ano do ensino médio sem ter contato com essas obras, tá certo? Aí a gente volta para vocês, né, com essa proposta da atividade, tá certo? Que eu gostaria que vocês atentamente fizessem, tá bom? Como sempre vocês sabem, essa atividade está proposta lá na página 105, 106. Tem que se reportar o texto, ler, retomar para entender e responder essas 6 questões. A orientação é que vocês respondam no próprio caderno de vocês, sem precisar copiar nenhuma pergunta, apenas anotando a resposta, tá certo? Com toda a precisão do mundo, tá bom? E a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida, tá certo? Eu gostaria que vocês respondessem e que ao final de tudo você lembrasse, né, que vocês são terceiro ano, desafie-se, sua aprovação e acredite, terceiro ano, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Este é o seu ano. Dedique-se e nós, professores, a Juliana e a Fontinelli, estamos torcendo e apostando em você, tá certo? Então, até a próxima aula. Um abraço carinhoso. Dedique-se, estude, o futuro é nosso. E ele nos aguarda.